Olá. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, assim, a gente usa o tempo todo, mas raramente para pensar a fundo. Cultura, Um tema gigantesco, né? totalmente. E não tô falando de ir ao teatro ou ler um clássico, sabe? É algo bem mais fundamental. Quase como o sistema operacional da vida humana. Exato. A nossa análise hoje parte de um material que funciona como uma introdução a essa ideia. Então, o nosso desafio aqui é pegar essa palavra, cultura, e entender como essas regras invisíveis que ela cria guiam, sei lá, praticamente tudo que a gente faz. Pois é. E esse é o ponto. A palavra é super comum, mas o conceito é complexo. O que a gente vai explorar é a cultura como a arquitetura da nossa sociedade. Não é um enfeite, é a estrutura. É a base de tudo. É a base. É o que transforma um amontoado de indivíduos numa comunidade que funciona. Ok, então vamos começar a descompactar isso. O ponto de partida do material é uma ideia que, quando a gente para pensar, vira a chave. A cultura não está no nosso DNA. Não mesmo. É um software que a gente começa a baixar, tipo, desde o momento em que a gente nasce. A gente não nasce sabendo ser humano, no sentido social. A gente aprende. E essa distinção entre hardware e software é perfeita. O nosso instinto, o hardware, nos dá os impulsos básicos, né? Fome, sono, medo. Certo. Mas é a cultura, o software, que nos diz o que comer, quando dormir e do que ter medo. E a prova disso, que o material ilustra de forma bem forte, é o que aconteceria com uma criança que crescesse, sei lá, totalmente isolada. Nossa, é um cenário assustador, né? Essa pessoa não desenvolveria linguagem, não teria moral, não saberia como se relacionar. Nada. Ela seria biologicamente humana, mas socialmente... Seria outra coisa. Faltaria o download completo do software da humanidade. Exatamente. Faltaria o processo de socialização. E o que é fascinante nisso e que nos diferencia radicalmente de outras espécies é que esse nosso software é tipo open source e cumulativo. Ah, boa! Como assim? O conhecimento não morre com cada geração. Ele é passado adiante, é aprimorado, modificado. Um chimpanzé aprende a usar uma vareta para pegar cupins. Mas ele não vai construir uma máquina de pegar cupins com base nos projetos de um ancestral. Entendi. A gente constrói em cima do que veio antes. Isso. A cultura é a nossa memória coletiva, que permite que cada nova geração comece de um ponto muito mais avançado. Certo, entendi que a cultura é aprendida, que é esse software, mas por quê? Qual é a utilidade prática disso no dia a dia? O material explica para que serve ter esse manual de instruções? Explica, e de duas maneiras muito claras. A primeira é puramente funcional, ligada à sobrevivência. Nós não temos garras, presas afiadas. A gente é bem frágil biologicamente falando. Exato. O que a gente tem é a capacidade de criar ferramentas e estratégias. A cultura nos ensinou a construir abrigos, a dominar o fogo, a praticar a agricultura. Basicamente, a cultura é a nossa ferramenta para hackear o ambiente. Gostei disso, hackear o ambiente. A gente adapta o mundo a nós em vez de só se adaptar a ele. E qual seria a segunda maneira? A segunda é a interação uns com os outros. Se hackear a natureza é o primeiro passo, o segundo é organizar o grupo. E aí entram as regras de convivência. Ah, tipo as leis? Não só as leis formais. A cultura lubrifica as pequenas interações do dia a dia. Saber dizer com licença, entender a hora de falar e a de ouvir, sabe? Coisas que a gente faz no automático. Exato. São códigos que evitam o caos e permitem a cooperação. É uma herança social que a gente recebe. Entendi. Ferramentas para sobreviver e regras para conviver. Parece bem completo. Mas não é. E aí que a coisa fica mais profunda. A fonte mostra que a cultura vai além do pragmático. Como assim? Ela atende a uma necessidade humana fundamental, a busca por significado. Não queremos apenas sobreviver, queremos entender por que estamos sobrevivendo. A cultura nos oferece um mapa de sentido para o mundo. E como ela faz isso? Tipo, com exemplos práticos, como o do tempo que o material cita. Sim, o tempo é um exemplo perfeito.
A ideia de que tempo é dinheiro, de que chegar na hora é um sinal de respeito, isso é uma construção cultural muito específica. Não é universal, então? De jeito nenhum. Em outras culturas, a prioridade pode ser terminar a conversa que está acontecendo agora, o compromisso seguinte pode esperar. Nenhuma visão está errada, só reflete valores diferentes. Isso se aplica ao espaço também, né? O jeito que a gente organiza uma casa ou uma cidade diz muito sobre nós. Sem dúvida. E para comunicar todos esses valores de forma rápida, a cultura cria símbolos. Pensa numa bandeira. É só um pedaço de tecido, mas... Mas as pessoas vivem e morrem por ela. Exato. Ou um anel de casamento. É um objeto, mas ele comunica um universo de compromissos e expectativas. Os símbolos são os ícones na área de trabalho do nosso software cultural. Essa busca por dar sentido ao mundo, isso me leva direto à ciência. É como se a ciência fosse a nossa tentativa mais organizada de criar esse mapa, né? Sim, a ciência é uma manifestação poderosíssima da cultura. Ela nasce dessa curiosidade, desse desejo de resolver problemas, como o material aponta. Mas o interessante é que a própria verdade científica é cultural. O quê? Como assim? O que uma sociedade decide investigar, os métodos que ela considera válidos, as perguntas que ela acha que valem a pena, tudo isso é um reflexo dos seus valores naquele momento. E a fonte também faz questão de dizer que a ciência não é a única forma de conhecimento, certo? Sim, e isso é crucial. O conhecimento de uma comunidade indígena sobre a floresta ou de um agricultor sobre o solo são bancos de dados empíricos de um valor inestimável. A cultura reconhece múltiplas formas de saber. E essa variedade de saberes leva a uma questão mais complicada, né? Leva a uma questão central que o material aborda de frente: a dualidade do conhecimento. Ele é uma ferramenta de duas faces. Uma ferramenta que pode ser boa ou ruim. Exatamente. Pense na energia nuclear. Pode iluminar uma cidade ou destruí-la. Pense na internet. Pode conectar mentes ou espalhar desinformação em massa. O poder é neutro, o uso não. Exato. A ciência nos dá o poder, mas a cultura, nossos valores, nossa ética, é que deveria guiar o uso desse poder. E o material nos coloca numa encruzilhada, nos forçando a perguntar: o nosso avanço tecnológico está sendo acompanhado por um avanço em sabedoria? É uma pergunta pesada e que não tem uma resposta fácil. Nenhuma. E a resposta provavelmente depende de para quem a gente está perguntando. Exato. E essa sua observação é a ponte perfeita para o próximo ponto. A ideia de que não existe uma única resposta, porque não existe um único jeito de ver o mundo. Não existe a cultura no singular. Existem as culturas. Uma imensa e vibrante diversidade de culturas. E o exemplo que eles dão sobre o Japão e o Brasil para ilustrar isso é incrível. Quer dizer que a mesmíssima situação, tirar uma nota baixa, pode gerar vergonha profunda numa cultura e ser vista como um simples tropeço em outra. Exatamente isso. Mostra que até emoções que a gente considera universais, como a vergonha ou o orgulho, são calibradas pela cultura. O gatilho que dispara a emoção é culturalmente programado. Nossa, isso muda tudo. E essa diversidade não é só entre países, né? O material também fala das diferenças dentro de um mesmo lugar. Sim, dentro da mesma cidade, você pode ter uma pessoa cujo sistema de crenças para tomar decisões se baseia na fé, e ao lado dela outra que se baseia na ciência. São dois sistemas operacionais diferentes rodando no mesmo lugar. E a globalização joga um tempero extra nisso tudo. Ah, com certeza. O contato com o diferente agora é diário. O texto menciona coisas simples, como comer um sushi ou usar a palavra selfie. São pequenos sinais de que as fronteiras culturais estão cada vez mais porosas, né? E o efeito disso é que as culturas não são mais ilhas isoladas, se é que algum dia foram. Elas estão num estado permanente de diálogo, de empréstimo, de conflito. Difusão. Um intercâmbio constante e muitas vezes caótico. Exatamente. Então, se tudo está se misturando e trocando o tempo todo, a conclusão é que nada disso é fixo. A cultura não é uma estátua de museu, ela é um rio, está sempre em movimento. É um organismo vivo, e como todo organismo vivo, ela se transforma para se adaptar a novas realidades. A fonte nos dá exemplos excelentes de como isso acontece.
Um deles é o movimento feminista, que é um caso de mudança vindo de dentro, certo? Perfeito. O feminismo é um exemplo de como uma cultura pode questionar a si mesma. Valores que eram considerados naturais por séculos, Como a ideia de que mulheres não deveriam votar. isso, foram expostos como construções culturais e, a partir de muita luta, foram sendo transformados. A cultura mudou porque as pessoas dentro dela exigiram a mudança. Elas reescreveram parte do código-fonte. E o outro exemplo, o do rock and roll, ilustra a mudança que vem de fora. Em parte, sim. O rock nasceu de uma mistura de culturas e se espalhou pelo mundo, desafiando valores sobre comportamento, juventude e autoridade. É curioso pensar que algo que hoje toca em qualquer supermercado já foi visto como uma ameaça à civilização, sabe? É verdade. Mostra como o normal pode mudar rápido. O que é subversivo numa geração vira a trilha sonora do comercial de margarina na outra. Totalmente. Então temos essas duas forças, né? A pressão que vem de dentro e a que vem de fora pelo contato com outras ideias. É um empurra-empurra constante. E isso reforça a ideia mais importante de todas. A cultura não é um produto finalizado que a gente recebe e guarda. É um processo contínuo. Nós somos, ao mesmo tempo, produtos e produtores da nossa cultura. Certo. Acho que a gente desenhou um quadro bem completo aqui. Seguindo o material, a gente viu a jornada da cultura, um software que a gente instala e que nos torna humanos. Isso. Um manual que nos ajuda a sobreviver e a dar sentido à vida, um universo de diferentes visões de mundo que estão sempre se misturando. E por causa disso, Estão em constante e inevitável transformação. uma síntese perfeita. E se a gente aceita essa ideia de que a cultura não é algo que simplesmente acontece com a gente, mas sim algo que nós fazemos todos os dias, a implicação disso é enorme. Qual seria? A fonte nos mostra que a cultura é construída e reconstruída na interação entre as pessoas. Então a pergunta final que fica para cada um refletir é: se a cultura é esse código que está sempre sendo escrito e reescrito por nós, que regras invisíveis do nosso tempo estamos talvez, sem perceber, ajudando a programar para as futuras gerações?